Olá, aqui Charlie Normandel, apresentando hoje o mapa mental da carta O Navio. Então, nós tentaremos fazer hoje, né, o mapa mental da carta O Navio, que é a terceira carta na ordem do Petit Lenormand, né, da primeira, que é o Cavaleiro, até a 36ª, que é a Cruz, né? E essa carta corresponde ao 10 do naipe de espadas, que no Petit Lenormand, diferente do tarô, encerra em si, é o naipe que encerra em si as cartas mais positivas do baralho, inclusive as flores ou ramalhete, que é considerada a carta mais positiva do baralho. Então é um naipe que traz coisas boas, vou colocar aqui coisas boas, positivas, né? Fala das belezas da vida, da própria arte, isso o naipe de espadas, né? Dos prazeres da existência, dos negócios e por aí vai. Então, nessa sequência do Petit Lenormand, o navio é a primeira carta do naipe de espadas. Nessa sequência, então, ele abre o naipe de espadas. E é uma das cartas que melhor encarna algumas das características daquele naipe. Observe que o naipe de espadas faz referência aos negócios, ao comércio, e isso é característica direta do navio, né? E enquanto 10 do naipe de espadas, lembrando que o 10 dentro do Petit Lenormand, na correspondência com o baralho tradicional, o 10 sempre vai ter uma função de ponte, de ligação entre as cartas, assim como os 10 dos demais naipes. Tá? Então, isso é uma característica importante. O navio pode ser um navio, né? Lembrando que o Petit Lenormand vai do literal ao figurado, né? Então a carta do navio pode representar um navio, uma embarcação, alguma coisa relativa vou colocar aqui, ao mar, né? Não só ao mar, mas a água em geral, rio, lago, lagoa, oceano, tudo está relacionado ao navio. Tradicionalmente, né, naquele folhetim publicado pelo Philippe Lenormand, quando esse baralho começou a ser vulgarizado, né, lembrando que a origem do Petit Lenormand está no Jogo da Esperança, lá no finalzinho do século XVIII, mas é só a partir mais ou menos da segunda metade do século XIX que ele ganha uma divulgação maior em função de uma estratégia de marketing adotada por esse Philippe Lenormand, que se apresentava como herdeiro da Mademoiselle Lenormand, famosa cartomante francesa, embora é provável que ela jamais tenha manipulado essas cartas. Philippe Lenormand, junto com esse baralho, ele produziu um livretinho. E uma das palavras-chave, né, associadas ao navio era a viagem. E isso se entende perfeitamente porque o navio era a principal, não só o principal, mas o único meio de transporte que permitia as viagens internacionais, as viagens transoceânicas, as viagens de um país para o outro, principalmente quando esses países estavam separados pelo mar ou até mesmo por algum dos oceanos. Então, é a carta que caracteriza essas longas viagens, né? Então, ela está associada a isso. E como viagem,
né? A gente pode associar, lembrando, vou repetir mais uma vez, o Petit Lenormand vai do literal ao figurado. Então, essa viagem pode ser sim uma viagem física, mas pode ser também uma viagem emocional, emocional, né? Vou colocar aqui um devaneio, né? Um devaneio, mas pode ser também uma viagem psicológica, uma viagem espiritual. E aí o navio pode representar a nossa própria alma. É um movimento de longo curso, então, nesse sentido, pode representar a nossa alma, e vou relacionar aqui a viagem da nossa alma ao longo desta existência. Então, é um sentido muito interessante de se associar ao navio, né, com a nossa alma. Né? Nesse sentido de viagem, se é uma viagem física, o navio também pode caracterizar o turismo. Né? Principalmente, né, quando a gente vai confrontar outros povos, outras culturas. Né? Então, é uma viagem para longe, né? O navio sempre caracteriza uma partida e uma chegada, né? No baralho que fizemos, né? O baralho o Eterno Aprendiz Petit Lenormand, nós colocamos a proa, que é a parte da frente do Brasil, perdão, é a parte da frente do navio, não Brasil, do navio, é onde ele está chegando. E a popa, que é a parte de trás, é de onde ele está vindo. Então, no nosso baralho fizemos essa configuração. Né? Se você tem um baralho onde não fica claro onde é a proa e a popa do navio, eu adotei como convenção, aí eu faço o contrário, né? Eu uso a direita como sendo a proa e a esquerda da carta como sendo a popa. Né? Então, no caso do baralho, o Eterno Aprendiz Petit Lenormand, ele parte de um lugar, a partir da cidade aqui, e chega num lugar. E lembrem da ideia da ponte, né? Como 10 de espadas, né? Está fazendo uma ligação. Então ele conecta a carta que está à direita à carta que está à esquerda. Ele faz uma ponte. Então é um processo, é um movimento que está vindo de um lugar e indo para outro. E isso é fundamental na leitura dessa carta. Então, até para não esquecer, já vou colocar aqui que ela pode, é uma carta que pode caracterizar um processo. Isso também tem a ver com a alma. Né? É um processo, geralmente, um processo demorado, um processo de longo curso, um processo de longa duração. O navio traz essa marca. Tá? Então, é um movimento, o navio expressa movimento, mas é um movimento lento. É um movimento lento, mas importante, é um movimento sempre contínuo. Então, nesse sentido, também pode significar um progresso, um avanço. Né? Nossa, minha letra aqui está terrível. Né? Um avanço. É, é uma carta que também tradicionalmente vem associado ao comércio. Lembrando que muitas riquezas no século XIX dependiam desse meio de transporte e dependiam da ligação entre países distantes. Né? Então, o comércio é representado tradicionalmente pelo navio e ainda conserva esse significado original. E como comércio também faz referência à importação e à exportação. Né? Alguma coisa que chega de longe, alguma coisa que vai para longe. Alguma coisa que a gente compra de outro país, alguma coisa que a gente vende para outro país. Então, o navio faz muita
faz referência a isso também, né? Eu lembrei agora de uma leitura diária que eu fazia para mim, e saiu é, o, a carta 27, que representa as cartas, e pode ser o baralho Petit Lenormand, e o navio. E naquele dia eu recebi uma encomenda que eu havia feito da China, né? Porque eu acabo importando alguns baralhos e casualmente isso é difícil de precisar. Depois que a gente fez a compra, sabe-se lá quando vai receber, né? E casualmente naquele dia, e foi uma associação que eu nem fiz, nem veio, nem ocorreu na minha mente naquele momento, mas porque eu havia feito no início da manhã, e depois quando eu recebi a encomenda, eu logo entendi o recado das cartas, também era para aquilo ali, né? Então, pode fazer referência na importação e exportação, né? E nesse sentido, então, também, né, é uma carta que fala do exterior, né? Pode ser o exterior no contraponto ao interior, mas pode ser ao exterior, né, exterior do país, né, outro país, né, algo que é internacional, internacional. Então, quando a gente fala em viagem, né, pode ser uma viagem internacional, mas pode ser também um contato com pessoas que vivem em outros países, e hoje pela internet isso é muito facilitado. Tá? Então, nesse sentido de comércio, importação, exportação, exterior, internacional, pode ser também uma transferência, né? Transferência, né? Se está transferindo, se está mudando alguma coisa, né? É, pode ser também, nesse sentido, uma expansão, né? O navio caracteriza uma expansão. Pode ser um alargamento dos nossos horizontes ou novos horizontes, né? É algo novo que está surgindo na nossa vida, né? Um novo horizonte, uma nova visão, uma nova perspectiva, uma nova direção. Isso é interessante, né? Vou colocar aqui até hoje um instrumento inventado lá na China, que foi essencial para o início das navegações, mas que até hoje é um instrumento de navegação muito importante, a bússola, né? A bússola nos aponta direções, então o navio também nos aponta direções, né? De repente uma nova direção, a gente precisa corrigir o curso da nossa vida, da nossa alma, para onde estamos indo, para onde estamos rumando, então pode ter esse sentido aqui. E agora, por ter lembrado da bússola, também associei aqui a era das navegações. Importante período da história universal, entre os séculos XV e XVI principalmente, onde os portugueses e os espanhóis inicialmente se destacaram. E aí depois, séculos XVI, XVII, mais os franceses, os ingleses, os holandeses. Mas nos séculos XV e XVI, Portugal e Espanha protagonizam esse conjunto de expedições que marcou esse período da história, chamado então de Era das Navegações. E por fazer referência, né, ao protagonismo dos portugueses, me veio à mente poeta, poeta português Fernando Pessoa, talvez até hoje seja o maior poeta da língua portuguesa, e ele tem muitas poesias em que ele reforça esse grande feito histórico dos portugueses, que foi esse pioneirismo nas navegações. Então me ocorre agora
É claro que ele tem um verso que eu gosto muito, né, um poema que eu gosto muito que se chama, acho que é Mar Português, é Mar Português, acho que é esse o nome do poema, né? Se não for, corrijam aí nos comentários, né? Mas ele começa assim: ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal por te cruzarmos. Quantas mães choraram, quantas noivas ficaram por esperar para que tu fosses nosso, ó mar. Não lembro exatamente todo o poema, mas ele segue continuando, ele segue mais ou menos da seguinte forma: valeu a pena, tudo vale a pena se a alma não é pequena. Deus ao mar, o abismo e o perigo deu, mas foi nele que espelhou o céu. É mais ou menos assim o poema. Ele é muito bonito e fala desse pioneirismo, desse protagonismo português, mas ele tem uma outra afirmação que eu gosto muito. Navegar é preciso, viver não é preciso. Ele faz uma jogada com as palavras, né? Navegar é preciso, viver não é preciso. Né? Navegar é preciso, talvez, no sentido de precisão. É uma coisa precisa. Antes do navio partir, há todo um preparo, tem que se verificar se o navio está em boas condições, se todos os instrumentos estão funcionando. Tudo que é necessário para aquela viagem tem que ser previsto. De onde o navio está, onde ele precisa chegar, qual é o caminho que ele vai seguir. Tudo tem que ser planejado. Então, navegar é preciso, uma coisa que exige precisão, mas viver não é preciso. Então, primeiro quando a gente, pelo menos quando eu escutei a primeira vez, eu fiquei pensando, tá, navegar é preciso, né? É preciso no sentido de navegar, né? De necessidade, aliás, né? Eu preciso navegar, né? É uma necessidade que eu tenho, eu preciso partir, mas viver não é preciso, eu não preciso viver, né, tanto quanto navegar, e aí depois que eu fiz essa associação que não é no sentido da precisão, né? Viver não é uma coisa precisa, né? A gente vem de um campo espiritual, permanece aqui em função desse campo espiritual e um dia retorna para ele. E a gente, antes de vir para cá, lá no mundo espiritual, a gente planeja como vai ser o nosso percurso aqui, mas a gente não tem nenhuma certeza de como a gente vai responder e vai se comportar nas diferentes etapas desse percurso. Então, viver não é preciso, né? Depende da nossa criatividade, da nossa habilidade, das nossas características pessoais para enfrentar, né, as diferentes etapas desse caminho. Então, navegar é preciso, viver não é preciso. Fernando Pessoa. E me lembrou também Luís Vaz de Camões. E Camões escreveu, entre outras obras, Os Lusíadas, é uma obra renascentista, uma obra fundamental da língua portuguesa e que faz referência a uma das viagens dessa era das navegações, a viagem de Vasco da Gama, né, que fez com que os portugueses realizassem o grande projeto deles, que era chegar às Índias através do périplo da África, né, contornando o sul da África. Eles cobiçavam as riquezas advindas desse comércio. Então o navio dá conta disso. Né? Observe que eu fui longe aqui. E é uma associação importante, porque se a gente está usando, por exemplo, as cartas para tentar entender as conexões da nossa vida atual com as vidas transatas, com as vidas que antecederam a estas, numa perspectiva reencarnacionista, eu preciso também vincular as cartas a algum período histórico, elas têm que me lembrar um determinado tempo para mim conseguir fazer essas correlações. Então é interessante fazer também esse tipo de associação. Né?
Então, acho que eu não coloquei aqui, mas vamos colocar. O navio trata de longas distâncias. Acho que eu coloquei movimento lento, contínuo, processo demorado, longa duração, mas também de longas distâncias, não só de algo que está distante no tempo, mas principalmente de algo que está distante no espaço. E nesse sentido, é uma carta que vai nos falar também de algo muito importante. Vai falar da saudade, né? Lembrando que só na língua portuguesa nós temos uma palavra para esse sentimento, né? Saudade, né? Só existe no nosso idioma, né? Nos outros idiomas é algo mais ligado à nostalgia, que não chega a ser uma saudade, tem a ver, mas não é exatamente uma saudade. Então, nostalgia, o navio, constelando com outras cartas, vão dar conta de algo que provoca, né, essa dor na nossa alma, que é a dor da ausência. É algo que não está perto, é algo que não está ao nosso alcance, é algo que está distante, mas que a gente gostaria que estivesse perto, né, que estivesse conosco. A gente gostaria de vivenciar aquilo ali de novo. Então tem esse sentimento da saudade, da nostalgia, pode dar conta, pode ser representado então pela carta do navio. O navio também pode fazer referência às férias. Como eu disse antes, um navio propriamente dito, então pode ser um cruzeiro, né, de uma forma bem literal, pode ser, né, um cruzeiro planejado pela família. O navio também pode, eu falei aqui no verso do Fernando Pessoa, pode ser navegar, pode ser pilotar, pilotar, pode ser rumar, né, rumar, a gente usando aqui o método gramatical, né, transformando a palavra em substantivos, adjetivos, verbos, né, então rumar, né, o navio pode ser esse verbo, rumar, pilotar, navegar, pode ser também ir, partir, pode fazer referência a um porto e, por derivação, então, a um aeroporto, uma rodoviária, uma estação férrea, uma estação metroviária, por aí vai. Pode ser uma estalagem, pode ser um estacionamento para veículos grandes. Então, o navio, além de significar um navio, pode ser um veículo pesado, um veículo longo, né? Pode ser um ônibus, um metrô, pode ser um avião. E aí são possíveis outras associações, né? Como pessoa, pode ser alguém ligado às coisas do mar, né? Pode ser um piloto também, pode ser um piloto, pode ser alguém da marinha, pode ser um pescador, né? Vou botar aqui, ó. Pode ser um pescador, pode ser um navegador, um pescador, um navegador, um explorador, pode fazer referência a um explorador, e aí nesse sentido com outras cartas pode se derivar para outras coisas, né? Dependendo da associação pode ser um pesquisador de ponta, né? Alguém que está ali avançando nas fronteiras do conhecimento, da ciência, né? Um explorador nesse sentido também. Que mais poderia associar? Assim como eu coloquei aqui, ir, partir, pode ser também o chegar, né? O chegar. Né?
porque o navio sai de um lugar e vai para outro lugar. Então pode ser a chegada também, mas ele é muito mais utilizado no sentido de partida, no sentido de afastamento, vou colocar aqui afastamento do que está longe, e nesse sentido também pode fazer uma referência a uma separação, né, uma separação. O navio também pode nos indicar, está faltando espaço aqui na folha, pode nos indicar o ventre materno. Se o navio representa a nossa alma e a nossa vilegiatura carnal, né, nossa experiência aqui neste mundo, também pode ser esse período, né, que é um período de longa duração, né, que a gente passa no ventre materno, né, esses 9 meses aproximados, a gente passa ali no ventre da mãe, esse período de longa duração que a gente passa ali, que é essencial para a vida que a gente vai recomeçar aqui na Terra. Então, essas foram algumas das associações possíveis que a gente consegue fazer com o navio. Observe que eu dei uma viajada, mas tudo ancorado na essência da carta, né? A gente pode dar asas à imaginação, o que eu sempre digo, quem acompanha os demais vídeos, nesse tipo de exercício, a gente pode e deve dar asas à imaginação, mas sempre vinculado à essência de cada carta. Por isso, antes de fazer esse exercício, se sugere que a pessoa tenha primeiramente estudado a carta, se apropriado da essência daquela carta, para então fazer esse exercício de associação. Lembrem que construir um mapa mental para cada carta é uma tarefa muito importante e que vai ajudar a reforçar a sua aprendizagem sobre aquela carta. Então, periodicamente, faça esse exercício. Né? Faça pelo menos, de repente, pelo menos uma vez na semana, escolha uma carta para fazer as associações que você consegue fazer com essa carta. Né? No momento, eu consegui fazer essas associações. De repente, daqui um mês, quando eu for repetir as associações para o navio, eu já vou fazer novas associações. Vou repetir algumas dessas, mas vou fazer novas associações. E é assim que a gente vai ramificando o nosso entendimento, a nossa compreensão, a nossa visão sobre a carta em si. Aqui, Charlie Normandel apresentando hoje o mapa mental da carta ao navio. Espero que tenha gostado. Um forte abraço. Até mais.